E aí, pessoal, o time do Grêmio para hoje, as escolhas de Mancini, os problemas ainda que o Grêmio enfrenta, o que dizer de Elias, de Pedro Lucas e também de Lucas Cauã, que foi escolha. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. No final da noite de ontem, o Grêmio divulgou a lista de relacionados, já concentrados, para o jogo das 19 horas. Hoje, lembrando, nós vamos estar na Bandeirantes, desde as 5 da tarde, vamos fazer uma live até as 11 da noite lá na Band, direto da Arena, hoje com a equipe, Marcos Couto vai estar lá, Matheus Dávila, e eu vou comentar o jogo do Grêmio, direto do Estádio Tricolor, com presença de torcedor, que é sempre importante dizer, quem entrar no anel superior e for sócio não paga. Nós temos que estar junto com o Grêmio nessa hora. Eu tenho batido tanto nisso porque cada vez que eu converso nos bastidores com a necessidade do Grêmio financeira, mais forte fica a ideia de que a gente precisa se posicionar, a gente precisa estar perto do clube numa hora tão complicada, tão difícil, de tamanha intensidade que o Grêmio está vivendo, e lembrando sempre, só está começando. Como eu disse ontem, no último vídeo, o Internacional venceu, foi a 13 pontos, foi a 11 pontos, desculpa, 2 pontos apenas atrás do Grêmio, precisamos da vitória, e hoje, contra um enfrentamento melhor, uma equipe mais estruturada, uma equipe de maior investimento, mesmo que viva uma dificuldade momentânea aí no Campeonato Gaúcho, uma dificuldade técnica, mas a gente sabe que o poderio desse time em relação aos outros times que nós enfrentamos é maior. E em cima disso sai a ideia de time e a relação. Eu faço alguns pontos importantes para a gente discutir antes de falar o time, porque chamou atenção na relação. Primeiro deles, Lucas Cauã. Lucas Cauã fora da lista de relacionados. O Grêmio claramente se incomodou com a atuação dele e tirou. Acho que tinha que ter sido um pouquinho mais forte, ter tido um pouquinho mais de tendência para trancar um pouco isso e permitir que ele fizesse parte de mais jogos. Por quê? Porque isso mexe com o emocional do jogador. Ele fez um primeiro tempo, foi substituído no intervalo, ele tem 19 anos. Aí ele foi substituído no intervalo. Imagina a cabeça desse menino hoje. Mas o Grêmio não teve essa sensibilidade, ele saiu da lista e claramente quem está posicionado ali vai jogar o Orejuela hoje, mas Rodrigues é o lateral direito reserva e o Lucas Cauã vai voltar para os seus caminhos lá, dar alguns passos para trás para refazer. Eu não estou dizendo, o passo dos jogadores é ele que dá, só que essa dificuldade que o Grêmio tem de dar tempo aos meninos e não dar tempo e permitir, por exemplo, quantas oportunidades o Churin recebeu. O Churin foi pior do que foi o Lucas Cauã aquele dia? Claro que não, mas com relação aos meninos, já se tem um carimbo, com relação aos veteranos não se tem. Isso não foi criado hoje no Grêmio, isso é criado há um tempão no Grêmio, mas convenhamos, não é inteligente, e eu venho aqui para colocar, esse é o primeiro ponto. Passando por isso, a gente chega também em Elias, Heitor e Pedro Lucas, que não estão na relação. Mas esses, eu fiz questão de perguntar para as pessoas e a assessoria do Grêmio passou que os 3 jogadores ainda não estão liberados pela parte física daquela parada do Covid. Eles tiveram uma parada de uma semana, logo que se apresentaram, e eles não foram liberados. Então, a questão relacionada a Elias, Pedro Lucas e Heitor, especialmente na visão do torcedor, com relação ao Elias, logo depois da relação, não parei de receber notícia, o Elias. O Elias é uma questão de recuperação física do Covid. Aí vai se dizer, pô, mas é demorado isso. Pois é, eles tiveram aquela semana fora de treinos e agora eles já vão fazer mais uma semana, um pouco mais de uma semana de retorno. Só que o Grêmio entendeu que neste período eles estão fazendo uma recuperação física daquele processo e por isso tiraram do jogo. Essa é a alegação do Grêmio e eu imagino que é uma alegação muito ponderada, porque ela passa por uma questão de saúde que precisa ser colocada ou recolocada dentro da normalidade. O jogador tem que estar 100% fisicamente, tem a questão da pré-temporada, que eles acabaram quebrando ao meio, mas é essa a situação que a gente está vivendo e a gente espera que eles voltem muito bem
porque o Grêmio vai precisar muito do Elias ali na frente, o Grêmio vai precisar também, talvez, desse meia de articulação, sobretudo sem o Campaz ainda, lembrando o Campaz ainda não voltou a treinar, o que também determina que quando ele voltar a treinar, ele está na fisioterapia, ele também vai ter um período de recuperação muito parecido, imagino, com esse período que estão tendo Elias, Pedro Lucas e Heitor. Eu acho natural que isso se desenvolva dessa maneira. Não tem como a gente não imaginar uma situação como essa. Dito isso, nós vamos ao time. O que a gente tem de confirmações hoje? Naturalmente já vazou um time, mas desta vez o time vaza com uma ou outra dúvida. Confirmações de Mancini e uma ou outra, eu não diria dúvida, eu diria um ponto de interrogação. Nós vamos nominar para vocês entenderem. O goleiro confirmado pelo próprio Mancini, Breno. Dentro da linha de... Eles fizeram um acordo para jogar 2 cada um, então Breno escalado contra o Juventude em casa com os titulares. Ele que jogou contra o Aimoré. Aí depois nós temos Orejuela confirmadíssimo, Jeromel confirmadíssimo, Bruno Alves confirmadíssimo e Diogo Barbosa. Aqui eu coloco já um ponto de interrogação. Foi muito boa a atuação, segundo a avaliação interna, de Nicolas, mas o time que vaza com o Diogo Barbosa, mas Nicolas ganhou muitos pontos. Muitos pontos. Então a ponderação do torcedor em cima do Nicolas me parece uma ponderação que é pertinente, bem pertinente. Por quê? Porque também vaza em cima de manifestações internas essa satisfação até com a rápida apresentação, né? Porque primeira mostragem do Nicolas e ele foi bem, sobretudo no campo ofensivo. Nos volantes, Lucas Silva, Thiago Santos. É por aí. Lucas Silva, Thiago Santos. O meia, Benítez, também com muito respeito interno. Ontem eu fiz um vídeo sobre o Benítez, contando como foi o Benítez nos bastidores e na avaliação dos seus antigos colegas, e o pessoal entendeu um pouco errado. Tu tá queimando o Benítez. Não, eu não tô queimando ninguém, eu só tô dizendo o que disseram dele. E aí passando para que o torcedor do Grêmio tenha essa ideia naquele vídeo. Não se trata de queimar, de falar bem, de falar mal, não é. É que às vezes tu busca quem é esse jogador, que jogador é esse, todo mundo fica com a nossa imagem. Então nós vamos ter daqui a 6 meses, nós vamos ter a nossa visão dele com relação ao trabalho dele aqui. Antes do trabalho dele aqui, a gente tem que tentar buscar subsídio do trabalho dele em outros lugares para dizer quem ele é. E essa foi a avaliação. Então tá aí o vídeo, é só olhar, tá no canal aí, eu postei ontem à tarde, durante ali o jogo do Palmeiras. E eu acho interessante que a gente faça essa avaliação para saber quem é, para saber, pô, essa característica aqui tem razão, isso aqui ele está se confirmando aqui, isso aqui ele mudou completamente, aqui ele recebeu, porque a vida é assim. Tem jogadores que fazem muitos gols num lugar, chegam em outros e não conseguem chutar uma bola no gol, e assim é a vida. Então, eu acho interessante para a gente se posicionar. Então, Benítez confirmadíssimo, com confiança, com apoio de todos dentro do Grêmio, todo mundo encantado com o Benítez. Essa é a realidade dele. E hoje ele vai ter um jogo muito bom dentro daquela avaliação que a gente posicionou ali no vídeo dele. Por quê? Porque o Juventude deve jogar dentro do seu campo e o Benítez vai ter, pelo campo do Juventude, possibilidade de jogar. Então, esse é o ponto. Se o Juventude for pressionar o Grêmio, jogar um pouco mais dentro do campo do Grêmio, a gente vai ter também a oportunidade de ver se o Benítez vai participar do jogo sem a bola ou não. É bom jogos melhores exatamente por essa questão. No ataque, Janderson confirmado pela direita. É preciso dizer, por exemplo, que estão relacionados o Fernando Henrique para ser volante e também o Gabriel Silva. Ontem eu vi muitas pessoas falando, largaram o Gabriel Silva. Não, largaram o Lucas Cauã. O Gabriel está relacionado. E talvez seja uma opção pelo lado direito, no lugar do Janderson, mas durante o jogo. Quem começa a partida é Janderson. Na frente, Diego Souza, confirmadíssimo, tendo ainda o desfalque do Elias como possibilidade de jogar, como eu falei, mas tendo o Churin relacionado. E aí entra aquela discussão que a gente falou. Churin relacionado. E aí tu tem na esquerda, claro, o Ferreira, que é o jogador, hoje o grande jogador do time, segundo todos, estão todos encantados com ele. Então, Ferreira é o homem por ali. Rildo
está ali mais uma vez para ser o reserva do Ferreira ou do lado direito. Rildo, que também foi substituído junto com o Lucas Cauã, também na lista, também confirmado e também deve jogar mais alguns minutos hoje. Hoje é um bom jogo para a gente ver, mas é fundamental que o Grêmio vença, mantenha a distância para o Inter, para tentar chegar nas finais decidindo dentro da arena. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.